Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a reação política às recentes declarações da presidente da República. Para falar sobre um movimento liderado pela própria presidente e seguido no Congresso pelos partidos da base contra o que chamam de golpismo da oposição, eu entrevisto o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular e diretor do Instituto de Políticas Públicas e Relações Institucionais da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp. Muito obrigada, professor. Boa noite. Bom, professor, os tempos estão difíceis. A questão da economia, o desemprego assombrando, inflação em alta, a própria presidente, né, com a aprovação assim progressivamente em queda e na berlinda. O senhor vê clima de golpe, como acusam a presidente, os partidos aliados e o próprio partido dela, o PT? Não, eu acho que uma característica que eu acho que é importante a gente destacar no quadro atual é uma certa confusão na discussão, especialmente no que diz respeito ao uso das palavras, né? A palavra golpe é uma palavra que tem um peso simbólico muito forte e um apelo afetivo, emocional também muito forte. E ele é uma palavra muito fácil de ser usada quando você quer se livrar de algum tipo de pressão, de algum tipo de contestação política. A própria presidente, na entrevista que ela deu domingo, falou que, na verdade, não está acontecendo nada, é apenas luta política. E que numa luta política ela se sai sempre muito bem, que é moleza, né? Então, se é luta política, não é necessariamente um golpe. Que possam existir no cenário político pessoas interessadas em dar um golpe, tudo bem, mas não me parece que essa possibilidade esteja de fato posta na mesa, sobretudo porque os poderes controladores da política estão sendo supervalorizados. Quer dizer, quem está no comando dessa crise, avaliando, gestionando isso, é o Ministério Público, o Tribunal de Contas, né? O Tribunal Eleitoral. O Tribunal Eleitoral, ou seja, os poderes constituídos que existem numa sociedade democrática como a nossa para controlar os passos do Poder Executivo. Então, não me parece que a figura do golpe esteja viva hoje no cenário. Agora, não deixa de ser curioso o tom da presidente nessa entrevista em que ela falou que ela não cai, que é luta política e etc. Porque defendendo as ações do governo dela, mesmo que muito genericamente, superficialmente, ela estava ali num mecanismo de defesa até simpática, mas muito firme. Entretanto, quando ela disse que ela não cai, ela fez ela usou uma expressão, ela concluiu, e venha tentar. O que foi isso, professor? Uma ameaça? Eu acho que é uma ameaça, mas é, acima de tudo, um escorregão, que não é o primeiro da presidente Dilma. Ela não é uma pessoa que se sai propriamente bem nas entrevistas ou naquelas intervenções em que ela tem que se basear em improviso, né? Acho que foi um escorregão, que acabou, de certa maneira, por se voltar contra ela. Porque ao fazer nessa entrevista essa defesa meio passional e, ao mesmo tempo, meio banalizada da situação atual, ela trouxe as labaredas da crise para mais próximo dela. Quando que a atitude correta, do ponto de vista de um analista, seria ela tentar afastar o fogo das portas do Palácio do Planalto. E ela, ao contrário de afastar o fogo, eu acho que ela acendeu mais alguns gravetos, jogou mais alguns gravetos na fogueira. Falando em gravetos, ainda nessa entrevista, tem o texto, tem o subtexto. Mas vamos nos ater ao texto do que a presidente falou em relação à pergunta sobre as críticas que o Lula tem feito a ela, né? Aquela história de que ela está no volume morto, ela disse que ela não está no volume morto, mas ela soltou lá deixa o Lula falar, né? Ela não ia responder ao que o Lula está falando, deixa ele falar o que ele quiser. O que foi isso, professor? É tipo, não vale nada o que ele fala, deixa ele falar que não tem a menor importância. Como é que nós devemos entender essa, deixa ele falar? Eu acho que eu entendi essa expressão dela como uma preocupação de deixar claro para a opinião pública de que ela não pretende divergir ou se confrontar com o presidente Lula. O que é, do meu ponto de vista, uma atitude inteligente dela, porque o Lula, independente de qualquer coisa, é uma liderança popular
tem muito prestígio, pode estar declinando um pouco esse Mas não prestígio. pareceu, não dou a mínima para o que ele fala? Não me pareceu isso. Eu acho que pode ser alguma coisa, né, desse tipo. Mas o que eu acho que ela quis dizer, falou assim, ó, eu não vou comprar briga, pelo menos com o Lula. Porque com outras partes do sistema político, da base parlamentar de apoio, ela já comprou brigas, ela tem brigas em excesso. Só faltava agora para ela ir mesmo para o volume morto brigar com o Lula. Então eu acho que ela está procurando evitar esse tipo de atrito, esse tipo de confronto. O Lula, por exemplo, não está fazendo isso. Ele está cercando, pressionando e ela está procurando escapar desse cerco que não é vantajoso para ela. E o cerco do Lula? Eu quero ouvir do senhor também essa análise. Ele, fora do governo e no momento de crise aguda da presidente da República, que ele elegeu, ele está tendo um protagonismo político de muita visibilidade, conversando com políticos, com ministros, na ausência da própria presidente, as duras críticas que são feitas internamente no próprio partido, o presidente fez questão de levar a público, né, e fazê-las, reiterá-las publicamente. Como é que o senhor analisa esse comportamento do presidente Lula? Ele exibe que ele é maior do que o PT, maior do que a maior figura da República, que é a própria presidente? Olha, eu acho que existem 3 vertentes na atitude do ex-presidente. Um é esse que você acabou de falar agora no final. Eu acho que ele quer deixar claro que ele é ele, o PT é o PT, a Dilma é a Dilma. É um movimento, digamos assim, que aponta para um certo tipo de tentativa de se manter mais ou menos acima da confusão. Essa é uma vertente. A outra vertente é uma vertente, digamos assim, que eu atribuiria a uma preocupação sincera dele. Porque, independentemente do que se considere a respeito do Lula, eu não acredito que ele seja antipatriota a ponto de brigar para que se tenha no país uma situação cada vez pior. E ele tem sensibilidade e experiências suficientes para perceber que a situação está complicada, que não é apenas uma agitação da oposição, que há um problema real, efetivo na vida política brasileira e que há um certo tipo de bomba colocada no colo da presidente da República. E a população tem essa percepção que a situação está difícil, as pessoas estão sabendo. O desemprego está chegando nas famílias, o supermercado conta isso todo dia, a feira livre. Claro. Ou seja, a percepção de que está difícil e a falta de perspectiva também fica cada dia mais clara pelas conversas que a gente ouve do cidadão comum em qualquer lugar que se chegue a isso que se está falando. Mas a população tem que dimensão do conflito político, do conflito das lideranças, dentro dos próprios partidos, que parece que tem um racha dentro dos partidos, que eles se fragmentam. Como é que o povo está vendo isso? É muito difícil a gente responder essa questão de saber como o povo, porque o povo brasileiro é muito grande, muito diversificado, tem situações muito diferentes e é difícil a gente chegar a uma média. Mas eu pessoalmente, trabalho muito com o seguinte, a reação popular a qualquer tipo de fato, especialmente os políticos, que são os que nós estamos discutindo aqui, é sempre referenciada pela cultura do país. A cultura brasileira não é a cultura da violência, ainda que a violência exista no chão da sociedade de maneira disseminada. Mas a cultura brasileira é muito mais marcada pela basófia, pela ironia, pela festa, não é pela irritação e pela agressividade. Então eu acho que, e isso não quer dizer nada de muito positivo quando se tem um quadro de crise. Eu, pessoalmente, gostaria que a população reagisse de modo mais ativo, né? De modo mais protagônico no quadro político, porque dela poderia vir uma pressão que resolveria uma parte grande do problema. Mas a população brasileira não é treinada para isso, né? E ela traduz essa situação de crise pela chave da desesperança, pela chave da perda de perspectiva, pela ideia de que, bom, são os políticos, eu tenho uma visão negativa dos políticos, o que é muito ruim para a vida democrática do país. Muito obrigada, professor, por suas observações importantes para a nossa reflexão. Uma boa noite, obrigada. Boa noite. Estela.